Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, nobres colegas, população aqui presente, também que acompanha pela internet. Cumprimento todos aqui em nome do pastor Darcy, hoje presente. Quero iniciar aqui as minhas palavras, aí dando apoio no que foi dito aqui pelo vereador Breno, vereador Max, da situação que se encontra na nossa cidade. A gente vive uma crise nacional, mas a gente vive também uma crise municipal, e isso está nítido para a nossa população. A população já não aguenta mais o sofrimento pela falta de gestão. E aí eu digo aos colegas que não é só uma questão da gestão pública, mas é a gestão financeira, é a gestão de pessoas. Hoje nós atendemos aqui as psicólogas que reclamam do seu serviço, das condições do seu serviço, pleiteiam por seus direitos. Nós recebemos aqui por várias vezes o sindicato, constantemente os funcionários públicos com salários atrasados, e também uma gestão seríssima de planejamento no município, ou seja, nada se executa, nada vai para frente, porque tudo no serviço público depende de organização e de planejamento. E eu digo aos senhores que em 6 meses seria possível mudar a realidade dessa cidade, desde que fizessem reformas importantes, e é o ponto essencial que precisa ser tocado aqui nessa casa, para as pessoas, para que a população saiba que há um caminho para a Cachoeira. Redução de cargos de confiança e fazer os cargos de confiança cumprir horário e trabalhar em favor da população. Não é mais possível uma cidade que não tem plano de carreira para os seus servidores públicos. Em detrimento disso, os secretários municipais, adjuntos e demais cargos têm privilégios que poucas entidades ou instituições podem oferecer. Ganham salários de R$ 5.000, R$ 4.500, R$ 3.900, não precisam cumprir horário, não tem organização de gestão de pessoas, não tem comando. Esse é o problema. Eu até vejo que algumas pessoas são bem intencionadas. Não estou aqui para discutir o caráter das pessoas, mas a maneira que é feita gestão nessa cidade é um modelo daquilo que é feito na nossa nação. Ou seja, a cada crise que ocorre na cidade política é oferecida uma troca de cargos para tentar abafar a crise que acontece. E isso é uma questão que a população tem que começar a repudiar, tanto em nível nacional como em nível municipal. Não dá mais para a prefeitura ser um grande cabide de emprego. Não dá mais para a Santa Casa ser um grande cabide de emprego. Não tem como fazer gestão que não seja profissional, técnica, decente, correta e transparente. Então, a nossa cidade tem dinheiro para sair dessa crise. São 65 milhões de reais. O que a gente não pode é ficar sem liderança e sem comando para poder tocar o rumo do nosso município. E é isso que está acontecendo. A crise política é tamanha que as pessoas boas começam a se afastar. Ou seja, elas ficam com nojo de quem está na política. Porque o político é sempre visto pelo cidadão comum como aquela pessoa de vida fácil, que tem ganho fácil, que leva as coisas numa boa, que dá sempre um jeito em tudo. Ou seja, os novos políticos, as novas pessoas da política necessária, têm que vir com uma visão diferente. Ou seja, isso é sacerdócio, é para se dedicar mais, é para fazer mais, é para dedicar seu tempo, é para ter que ouvir e aguentar as consequências, é para poder ter liberdade de opinião e de expressão. Ou seja, nós precisamos de pessoas, primeiramente, corajosas para entrar na política e para mudar essa realidade. A gente vê o nosso Congresso uma situação vexatória. A gente vê o governo federal, a nossa presidente, vergonhoso. E aí fica aquela discussão ideológica. Ah, mas outros roubaram. Oh, se os outros roubaram, então esse pode roubar? Então, eu deixo a minha posição clara aqui hoje na posição de presidente dessa casa. Eu não sou nem Dilma, nem Aécio, nem Temer, nem Cunha. Eu sou a favor de novas eleições. Ou seja, se o dinheiro da corrupção foi usado para financiar uma eleição, essa disputa foi irregular, essa disputa foi ilegal. Como o vereador Cláudio diz, ganharam com um gol de mão, com um gol impedido. E isso não legitima um governo. Um governo que se legitima na fraude da eleição, não é possível sustentar como governança. A população perdeu, o governo perdeu a governança, a partir do momento que perde o apoio popular. É por isso que eu sou a favor do parlamentarismo, porque o gestor pode ser substituído. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um decreto de 4 anos.
A gente pega um mau gestor, como aconteceu no nosso município, a gente tem que ficar 4 anos engolindo aquele descaso, enquanto no parlamentarismo é possível substituir o gestor a cada momento que ele é mal avaliado, no momento que ele não agrada, no momento que ele não cumpre com as suas funções. Eu fico também chateado, triste com toda essa situação, dessa crise nacional e dessa crise do nosso município, porque vejo que muitas coisas aqui seriam coisas simples de se resolver, que precisava muito mais de empenho, de força de vontade, ou seja, de sinceridade para tentar resolver os problemas. Os problemas, às vezes, são difíceis de ser solucionados, mas, no mínimo, eles têm que ser enfrentados. E a pessoa tem que entender, quando ela entra para a política, ela tem que abdicar de alguma outra parte. É assim na vida. Quando a gente vai para o sacerdócio, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. A gente tem que lutar por aquilo e não fazer o contrário, que é o comodismo. Porque muita pessoa está interessada, às vezes, em entrar na política por esse conceito que eu passei. Ah, lá eu vou ficar encostado, lá é vida boa. E, infelizmente, essa equipe que aí entrou, eles diziam que eles eram apolíticos. Então, tomem muito cuidado, senhores, quando alguém vem dizer para você, eu sou candidato, mas eu sou apolítico, eu não gosto de política. Eu sou contra político, mas eu sou candidato. Olha, isso é uma incoerência, e acontece o que está acontecendo aí. Eles queriam ser o cargo, mas não querem fazer o papel do político, que é de dar a cara a tapa, que é de ir no lugar, que é de resolver, que é de dar satisfação. Então eles queriam só aquela falsa impressão da política. Eu quero me acomodar num cargo, fico lá numa situação confortável, recebo por mês, a minha situação foi um acordo político, eu apoiei tal prefeito, então eu tenho um direito a um cargo para sustentar a minha família, em troca de não prestar serviço para a população. E não dá mais para conviver com isso, nem a nível federal, estadual, municipal. Ou os próximos gestores se tocam que eles precisam de equipe técnica e qualificada para trabalhar. E eles precisam disso, senão a cidade para, a cidade não se desenvolve. A gente vê uma cidade totalmente desplanejada em todos os sentidos. Ou seja, não há coerência nas ações municipais. Fizeram um pouco de marketing no começo, investiram bastante em marketing, mas os serviços públicos, se eles não são realizados, a população não se engana, seu Carlinho. Quando a população vai na Santa Casa, falta o atendimento médico, vai num postinho, não tem médico para atender. Quando a pessoa precisa de um veículo, não tem, isso marca as pessoas. E, infelizmente, quem sofre são os mais carentes. A população mais carente da cidade está sofrendo demais com esse descaso. As mulheres gestantes, 3 anos sem maternidade. É inadmissível, a ponto da gente ficar desgostoso com a situação que estamos vivendo. Agora, a gente não pode deixar essa situação que tire o nosso estímulo de continuar lutando pela população. A gente tem que fazer a nossa função. Por isso, a gente precisa dessa instituição forte. Independente das posições políticas ou partidárias, nós precisamos de parlamento, precisamos de uma Câmara forte, que acolha as pessoas, que atenda as pessoas e que vá solucionando os problemas pontualmente. Porque a gente vai ter que resolver os problemas, nesse momento, pontualmente, porque não tem política de gestão na cidade, não tem planejamento para que você possa resolver os problemas de maneira geral e coletiva, como deveria ser feito. Então a gente fica aqui enxugando gelo. Infelizmente, essa é a situação do vereador hoje em Cachoeira. Ele enxuga gelo, ele apaga um incêndio, ele ajuda uma família, ele ajuda outra pessoa, ele encaminha alguém, mas não é possível fazer política com planejamento, porque não há no município. E não há uma referência de com quem conversar. A gente não sabe quem que é o responsável, por exemplo, do trator do município para passar a máquina numa estrada rural. A gente chama um, ele fala que é responsabilidade do outro, o outro fala que é de um, que é de outro. Ou seja, eles não conhecem do ramo da administração, porque se diziam apolíticos. Nós queremos governar a cidade, mas nós não gostamos de política. Então não dá. É a mesma coisa de falar, eu quero ser médico, mas eu não posso ver sangue. Não dá para ser. A pessoa tem que ir de acordo com aquela função para poder melhorar a cidade. Então, nossa cidade vive uma crise tremenda de máquina inchada, de falta de liderança, de contratos ruins para essa gestão, que engessou totalmente, uma gestão de pessoas péssimas, ou seja, os funcionários todos descontentes, todas as categorias de funcionários do município estão descontentes, serviços básicos que não chegam à população, como medicamentos, como benfeitorias de estrada, como tapa-buracos, ou seja, coisas simples de um gestor.
Uma coisa simples, a lição de casa, a tarefa básica não está sendo feita. Não dá nem para cobrar que venham investimentos para o nosso município, como uma empresa de médio porte. Não tem condições nesse momento. A prefeitura não mantém sequer em dia suas certidões de INSS, de fundo de garantia. Ela não consegue mais atrair recursos federais para celebrar convênios, para executar projetos. Só para concluir, senhor presidente. Tudo isso devido à total incompetência administrativa e de gestão. Então, enquanto não for feita essa questão, essa mudança administrativa, a gente vai continuar, infelizmente, enxugando gelo aqui no nosso município. Muito obrigado e uma boa noite a todos.